Oi, gente, tudo bem com vocês? Sei que não apareço por aqui por muito tempo, mas estamos na semana de testes, quer dizer, vai se iniciar a semana de testes amanhã. E eu pensei aqui em gravar uma revisão de língua portuguesa para vocês. Então, vamos iniciar. Primeiramente, começa o assunto, né, com recursos estilísticos e com figuras de linguagem e o uso da palavra meio. Então, primeiramente, recursos estilísticos, tem aquela parte de versos, estrofes, que a gente já conhece, né? As nomenclaturas de versos e estrofes, quando o verso tem determinada quantidade de metrificação, né? Com relação às sílabas, recebe determinada nomenclatura. E as estrofes também. Trechos formados por 2 quadras e 2 tercetos é um soneto, basicamente esse tipo de coisa. E depois nós temos aqui, são chamados de versos brancos, os versos que não apresentam rima. Então, como por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas estão fatigadas. Ela não tem um esquema de rima, é um texto corrido. Já o exemplo aqui da música é Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. A gente vê que tem rima. Eu não tô cantando no ritmo aqui, porque não é isso que importa, né? O que importa é a rima. Bom, aí aqui tem o significado de intertextualidade, que é basicamente quando o texto exerce influência em outro texto. Um texto é criado basicamente a partir de outro texto, eles exercem intertextualidade. Bom, paródia é um tipo de intertextualidade. Basicamente, você vai pegar um determinado ritmo, uma determinada música e vai modificar a letra, ou pega determinada letra e modifica o ritmo. Isso aí vai depender do seu nível de criatividade. Bom, vamos aqui para a próxima página com conteúdo. Bom, temos aqui sonoridade e musicalidade. A musicalidade em textos poéticos é obtida pelas rimas, pelos ritmos, por tudo que envolve o texto poético. E ritmo é basicamente alternância, aquele. Isso é ritmo, isso tem ritmo, porque ele segue uma ordem, ele segue uma rotina. É basicamente sobre isso que se trata o ritmo. Então, ele pode ser de alternância entre sílabas fortes, tônicas e sílabas fracas, que é átonas, ou seja, com um som mais leve, da extensão de versos, da combinação de sons, rimas, e da repetição de palavras e das pausas. Ou quando, por exemplo, você lê um texto que tem vírgulas, um texto com vírgulas, um texto corretamente ortográfico. Ou seja, ele vai ter pausas e isso dá-se pelas ritmificações. Bom, métrica, que é basicamente a escansão, você vai pegar um texto e vai dividir em suas sílabas poéticas, que é a alternância também, tá? Também da alternância entre as sílabas mais fortes e as sílabas mais fracas. E para fazer a escansão do texto, você conta até a última sílaba tônica de cada verso, a que vem depois dela, se houver alguma, porque às vezes não há. A que houver depois dela você ignora, basicamente ela não vai existir. E quando a palavra termina em vogal e começa por vogal, elas podem se fundir, elas podem se unir e formar uma única sílaba. Ou seja, quando isso ocorre, ele se chama, esse fenômeno, né, na escansão do texto, se chama metrificação e elisão. No caso, esse fenômeno do texto, isso no geral se chama metrificação, e esse ponto em que duas sílabas se unem, duas partes se unem, duas partes das palavras se unem por serem final vogal, começo vogal, se chama elisão. Bom, vamos para a próxima, né? Para o próximo ponto. Basicamente, sentido figurado e sentido denotativo. Sentido figurado e sentido realmente do dicionário, aquele sentido que é realmente o que quer trazer. Bom, o sentido denotativo é o sentido que é
puro, né? Basicamente. E não tem muito o que falar sobre isso, porque todo mundo já aprendeu isso, né? É o sentido do dicionário, é o significado da palavra pé da letra. É exatamente aquilo que tá dizendo ali e fim. Já o sentido conotativo, ou o sentido figurado, é o sentido que a gente vai trazer. Então, isso também se trata muito de textos poéticos. Quando, basicamente, caminhão de rosas para você. Você não vai dar um caminhão de rosas para pessoa. Caminhão, né? Aqui, transporte. Rosas, caminhão de rosas para você. Você não necessariamente vai dar um caminhão de rosas para pessoa. Eu quero te dar um caminhão de rosas. Mas, né, você vai trazer esse sentido de que eu te amo tanto que eu poderia te dar um caminhão de rosas. Entendeu? É isso que é basicamente sentido conotativo, que é o sentido do dia a dia, justamente por isso que se trata de conotativo. A literação é a repetição de sons consonantais, ou seja, toda pedra é um pedaço de pedra que tem aqui. Toda pedra é um pedaço de pedra, que também se trata, né, dos rudimentos aí, das separações, ou seja, é ter essa repetição quando trata-se PPP. Pedra é pedaço de pedra. Sentiu isso, né? Essa repetição da consoante P. Então, é justamente disso que se trata a literação. Já a assonância é o nome dado ao recurso da repetição de sons das vogais, sons vocálicos. Ou seja, eu não tô vendo aqui nenhum exemplo disso, mas existe isso. E se você, por exemplo, ver no teste ou na prova, independente do que você for fazer, repetição de sons vocálicos chama-se assonância. Então, marque a alternativa que diz assonância. Só vou dar uma analisada aqui quanto tempo, 6 minutos e 55 segundos, ok. Bom, metáfora é basicamente relação entre dois termos, então você vai pegar uma situação e vai comparar com outra, e isso dá-se pelo nome de metáfora. Metonímia é basicamente quando você vai trazer essa parte do conteúdo pelo continente. Eu comi um prato de feijão, você não comeu um prato feito de feijão, você comeu um prato o qual continha feijão. E é justamente disso que se trata a metonímia. Personificação, você basicamente vai atribuir características de humanos a seres não humanos. Jardim olhava para as crianças e não dizia nada. Jardim não pode nem olhar nem dizer, porque ele não vive, ele não é um ser humano. O Jardim não é um ser humano, ele não olha nem ele fala nada. Então, isso vai se tratar de personificação. Antítese é basicamente quando você vai trazer um texto dois termos diferentes, vai trazer palavras que expressam sentidos opostos, e é disso que se trata a antítese. E hipérbole é um exagero. Então, por exemplo, eu já te disse 1,5 milhão de vezes isso. Você não disse 1,5 milhão de vezes. Porém, você já disse muitas vezes. É por isso que você diz que disse 1,5 milhão de vezes. E é disso que se trata a hipérbole. Temos aqui agora o último tópico, que é o uso da palavra meio. Basicamente, meio, quando se trata de adjetivo, ele vai seguir o substantivo, ele vai seguir a forma do substantivo. Então, meio pedaço de tomate é o que? É o tomate, meio tomate. Então, ele vai vir aí acompanhado. E quando, por exemplo, você se trata de um substantivo feminino, a pizza, meia pizza. Então, vai trazer ele aí como adjetivo. Já ele como expediente, recurso ou ambiente, meios honestos, meio ambiente, meio assustado, ele ficou meio assustado. Você não vai trazer meia assustada, ela ficou meio assustada. Meio assustada, meio assustado. Nunca meia quando se tratar de expediente, recurso, ambiente e coisas desse tipo, apenas quando ele for adjetivo. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscreva no canal. Para que a gente chegue em 30 inscritos, eu não posso cobrar isso de vocês se eu acabei passando tempo sem gravar, mas eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo!